we catch you in vow with a homosexual, your parents are going to know about it first. And you will be caught. Don't think you won't be caught. Because this is one thing you cannot get away with. This is one thing that if you don't get caught by us, you'll be caught by yourself. And the rest of your life will be a living hell. – 28 de junho é o Dia Mundial do Orgulho LGBT. O dia é dedicado a mostrar o orgulho dos LGBTs e destacar a necessidade de luta diária para garantir direitos básicos para lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. Ser homossexual era crime em todos os estados dos Estados Unidos até os anos 60, até que, no dia 28 de junho de 1969, no bar Stonewall, nos Estados Unidos, gays, lésbicas e travestis enfrentaram a polícia em um confronto que durou 6 dias. A rebelião Stonewall, como ficou conhecida, aconteceu por conta de atitudes violentas e preconceituosas da força policial que rotineiramente faziam vistas humilhantes nas boates gays de Nova York. A rebelião teve como lideranças principais Silver Ray de Rivera e Marsha P. Johnson, 2 travestis. Foi assim então que, anos mais tarde, este marco deu origem ao que conhecemos hoje como mês da diversidade. Eu me defino como transexual masculino, ou um transhomem, como até prefiro, porque boto trans na frente. O homem é um mero adjetivo, porque eu nunca serei um homem como essa sociedade entende. Homens transexuais são identificados por sua identidade de gênero, ou seja, se identificam com o gênero masculino, independente do corpo biológico. Vivem desafios ligados à afirmação de suas identidades de gênero e sofrem como outros LGBTs em situações de discriminação nos espaços escolares. A dificuldade é conseguir um emprego e ser respeitado nos seus ambientes de trabalho. Para lembrar o Dia do Orgulho LGBT, o Observatório conversa com 3 homens trans de Macapá para falar de suas histórias, desafios e conquistas dentro de suas respectivas trajetórias de identificação e inserção no mercado de trabalho. Oi, meu nome é Alexander, sou acadêmico de psicologia e eu vou falar um pouco sobre a minha história como um homem trans. Né? Eu me descobri fazem 3 anos e meio. Eu entendia que tinha alguma coisa que não estava no lugar, sabe? Eu conseguia entender que eu não me entendia, que tinha alguma coisa que não estava batendo, porque até então eu me considerava uma mulher bissexual, mas isso não era o suficiente. Isso tinha a ver com a minha afetividade, né, em relação às pessoas que eu queria me relacionar. Mas eu entendia que tinha alguma coisa que tinha a ver comigo, mas eu não conhecia os conceitos, eu não estava dentro de movimento social. Então, quando eu conheci a palavra transexualidade, muita coisa mudou, porque eu consegui entender que não era sobre com quem eu queria me relacionar, era como eu me via. E até então isso para mim era uma coisa atrelada a uma outra. Né? Eu não tinha essa leitura. E muitas pessoas falam que os conceitos limitam, mas eles também são importantes para te nortear. Né? E foi a partir disso que eu consegui me entender como um homem trans. Olá, prazer, eu me chamo Juan Nascimento, tenho 20 anos, sou um homem trans, estou em terapia hormonal há 7 meses e é um prazer falar um pouquinho sobre mim. Bom, a minha transição ela foi cheia de muitos problemas, eu tive que fugir de casa, eu tive que trilhar esse caminho muito sozinho. E um dos motivos que me fez praticamente querer ser representante, lutar pela causa trans, foi justamente o fato de me encontrar sozinho no período da minha transição. Hoje, eu tenho uma rede de apoio, rede de amigos, que me ajuda muito, que conseguimos, através de muita luta, de muitos projetos, realizar a intervenção com o uso do nome social para ser válido em escolas, universidades, e hoje é um direito garantido, e isso é muito bom. Para mim, ser trans vai além de uma terapia hormonal ou de simplesmente você se identificar como não cis, né?
A luta do movimento trans, ela começou muito tempo lá atrás. Marsha P. Johnson, ela iniciou um movimento que hoje conhecemos como movimento LGBT, mas tudo começou com a luta de travestis e transexuais. A transexualidade só deixou de ser considerada doença em 2019, no mesmo ano que a homofobia foi criminalizada no Brasil. Estima-se que nos dias atuais, a população trans corresponda a 0,5% da população mundial. Atualmente, a diversidade está explícita na sociedade, porém, quando se fala em mercado de trabalho, não se pode concluir o mesmo. Segundo a Associação de Travestis e Transsexuais do Triângulo Mineiro, apenas 5% da população trans está inserida no mercado formal de trabalho. Já a ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, apurou que 90% se prostitui no Brasil. Apesar do problema da discriminação em virtude da identidade de gênero ser uma pauta marcada de muitos desafios, as conquistas são ainda maiores e cada vez mais comuns. O momento mais marcante enquanto homem trans, existem muitos momentos marcantes, assim. Um dos momentos mais marcantes para mim foi quando eu consegui me reconhecer no espelho, né? Que até então eu me olhava e aquela pessoa não correspondia a como eu me via, né? Então, quando eu consegui chegar num ponto da terapia hormonal, que eu consegui me reconhecer, foi muito gratificante para mim. A terapia hormonal, ela não é uma coisa obrigatória para ser trans. Existem muitas pessoas trans que não sentem necessidade de se hormonizar, e é totalmente legítimo. Existem multiplicidade de formas de ser trans, e dentro do meu caminho eu escolhi me hormonizar. E um dos momentos muito marcantes também foi quando eu fui no banheiro feminino a última vez. Então o banheiro ele é um ponto muito delicado para pessoas trans, porque é uma tensão, né? Ir no banheiro feminino é uma tensão, ir no banheiro masculino é uma tensão. Então, quando eu comecei a entrar no banheiro masculino e habitar esse espaço, também me marcou, né? Porque eu escolhi essa área profissional e como? Olha, foi um processo. Inicialmente eu cursava Direito, fiz alguns semestres de Direito, meio que não entendi direito por que eu fazia Direito e acabei cursando a faculdade de Direito, mas não foi uma área que me acolheu, digamos assim, sabe? E nessa mesma época eu me aproximei muito de pessoas que faziam psicologia. E conversando sobre o que é a psicologia, como funciona a psicologia, eu acabei me apaixonando. Escolhendo essa profissão, esse campo, né, eu consegui me encontrar enquanto pessoa também, né? Enquanto eu fazia psicologia, foi que eu também fui me entendendo enquanto homem trans, né? Foi um processo importante para mim estar cursando psicologia durante a minha transição. E dentro do meu colegiado eu também encontrei muito apoio enquanto comecei a transição. E pude entender que eu queria trazer a psicologia para as pessoas transexuais e travestis, sabe? Porque ainda assim é um campo muito mistificado. E apesar de todo esse acesso que se tem à internet, a psicologia não chega a certos locais, ela não chega a certas pessoas. Então, quando eu escolhi esse campo e eu me entendi enquanto homem trans, eu entendi que eu queria fazer a psicologia chegar aos meus, né? A pessoas como eu. E foi esse meu processo de encontro com a psicologia. Bom, eu acredito que o período mais importante da minha vida foi quando eu percebi que, mesmo não sendo hormonizado, eu conseguia atender as demandas, atender as pessoas e representar, né? Ajudar outros meninos e outras meninas que estavam se identificando como pessoas trans. E o fato de conseguir se manter vivo num país que mata travesti e transgênero todos os dias é simplesmente resistência. A nossa estatística de vida é até 30 anos. E saber que existem homens trans e mulheres trans que conseguem chegar a 80 anos é basicamente uma vitória. Existem vários fatores marcantes para mim até hoje, como o início da minha transição, na verdade com hormônio,
o dia que eu mudei o meu documento, porque antes da nova lei precisaria procurar um advogado para poder mudar. E isso foi uma conquista muito grande para mim. E o dia que o Ivo Pantoja criou o coletivo de homens trans. É muito importante a gente ter o nosso coletivo dentro do Estado, porque isso ajudou bastante outros meninos trans a chegarem até nós. Coisa que, como eu já tinha citado, anos atrás era muito complicado tu achar uma pessoa trans e reconhecer ela como uma pessoa trans, ou não humanizada ou humanizado. Porque as pessoas têm esse medo até hoje em dia de dizer, olha, eu sou fulano e sou trans. E o coletivo trans, de homens trans aqui do Amapá ajudou bastante, muitos meninos, e ainda nos ajuda porque são muitas informações dentro desse coletivo. Bom, eu escolhi a área da saúde porque foi o único curso que consegui me encaixar dentre todos que eu já fiz. Já cursei Direito, já cursei Educação Física, Design, mas nunca consegui me encontrar realmente ou ter aquela paixão. Mas a partir do momento que eu me encontrei na área da saúde, eu consegui ter uma paixão muito grande pelo curso e pretendo fazer um curso superior depois que eu concluir o técnico. Eu quero ser um técnico em enfermagem porque dentro dessa área tem muito escassas pessoas trans. Na verdade, em todas as áreas tem escasso pessoas trans. Eu me sinto privilegiado por estar lá para principalmente ajudar as pessoas trans quando chegam ao hospital. Elas não são tratadas como elas devem ser tratadas realmente, principalmente pelo nome, são maltratadas e às vezes não são nem atendidas pela transfobia. E eu quero mudar isso dentro do meu estado, eu quero poder ajudar essas pessoas a serem respeitadas como elas merecem. Grande parte das políticas públicas direcionadas à população trans é direcionada para a prevenção de doenças e o combate à exploração sexual, mas dificilmente para políticas inclusivas na escola e no trabalho. Porém, a pauta trans no mercado de trabalho tem ganhado cada vez mais espaço e visibilidade nas discussões que abarcam a diversidade sexual, social e profissional. Em junho de 2020, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que os LGBTs têm o direito de não serem discriminados no ambiente de trabalho. Essa mudança é uma de várias que indicam que a luta da população trans caminha para um futuro de grandes mudanças e conquistas cada vez mais positivas. Eu vejo o mercado de trabalho para pessoas transexuais e travestis ainda bastante inacessível, sabe? A gente não vê políticas públicas em relação ao amparo desse alto índice de evasão escolar, desse alto índice de prostituição, de desemprego, de suicídio entre pessoas trans. Então, quando a gente puder falar sobre políticas públicas integradoras para pessoas trans dentro do mercado de trabalho, a gente vai poder falar sobre acesso. Porque antes de poder acessar, a gente tem que primeiro ter o direito a existir. O acesso ao mercado e quando você já está no mercado se entende como trans. E também tem todas as interseccionalidades que esse corpo trans traz consigo. É uma pessoa trans com deficiência física, é uma pessoa trans negra, é uma pessoa trans branca, é uma pessoa trans hormonizada. Dependendo de todas esses atravessamentos identitários, ainda tem mais dificuldades que essa pessoa vai enfrentar dentro da ampla concorrência do mercado. A minha maior conquista profissional enquanto homem trans vai ser me formar. Eu sou o único homem trans do meu colegiado e de muitos homens trans que conheço, um dos únicos que está fazendo ensino superior. E eu tenho como objetivo seguir na psicologia social, quero participar de forma política da construção da psicologia no sistema conselhos, quero participar da criação de políticas públicas e tenho como objetivo também seguir na psicologia clínica. E também sou músico, compositor. Com a minha formação em psicologia, pretendo me aprofundar na minha carreira artística também, que é um local do qual preciso de investimento. E a minha aspiração é fazer clínica e ser um professor do qual eu nunca tive, um professor trans, né? Porque para mim existir, estar nesse lugar já é
já é um movimento político. Quando a gente fala de luta, não dá para deixar de falar de sobrevivência, obviamente. E, infelizmente, o mercado de trabalho ele não vem atendendo às demandas da população trans, tanto em mercado como em mão de obra. É muito raro você ver pessoas transexuais trabalhando em ambientes públicos ou privados. É muito comum, infelizmente, que mulheres trans e travestis elas acabam se encontrando em ambientes de prostituição e de rua. E isso acaba dificultando muito a nossa chegada em ambientes um pouco mais de domínio público, digamos assim. Bom, o acesso de pessoas trans no mercado de trabalho é algo que precisa ser percorrido, porque muitos não têm visibilidade, principalmente quando trabalham dentro de uma empresa. Não são reconhecidas e remuneralmente, e não são também tratadas como devem ser. Às vezes são maltratadas até pedirem a demissão ou até serem demitidas. Bom, a minha maior conquista como profissional da área da saúde ainda está em andamento, pois eu ainda estou estudando para me tornar um bom técnico em enfermagem com o objetivo de ajudar as pessoas trans quando chegarem no ambulatório, pois muitas não são respeitadas como elas devem ser pela sua identidade de gênero. E por enquanto, a minha maior conquista é estar estudando dentro de uma escola de técnico para me tornar um bom profissional e dar o exemplo para outras pessoas trans a buscarem o mesmo caminho, porque elas podem estar aonde elas quiserem.